Quando a gente vê aquelas mega produções de Hollywood com aqueles orçamentos de milhões de dólares, é difícil a gente imaginar que certos detalhes não passaram de reciclagem. Então fica aí que eu vou mostrar pra você vários objetos que você não reparou, mas que os produtores reaproveitaram de outros filmes na cara dura. Você vai bolar, vamos ver. Inês Trunks, Peter aqui. Olha, esse vídeo aqui vai desafiar a tua percepção. Você é daqueles que presta atenção nos mínimos detalhes do filme? Você gosta de fazer isso? Tem gente que é viciado em ficar buscando as referências, easter eggs, né? Mas nem sempre é fácil. Então, cola aqui que eu tenho uma lista de várias coisas que os filmes reaproveitaram de outras produções e você, passou batido por isso. Então, capricha no like, se inscreve no canal. Aqui a conversa nerdística sempre. Aqui a conversa é sempre isso, conversa nerdística pura. Cinema, séries, animes, super-heróis. A gente curte isso. Então, você inscrito aqui com o sininho, você vai estar sempre ligado no que está acontecendo no mundo nerdístico. Valeu, galera. Vamos lá. Avião. True Lies é um filmaço, nota 10 pra mim, filmaço de ação do Arnold Schwarzenegger, lançado assim, no meio dos anos 90. Se você não viu esse filme, assiste esse filme, depois você volta em algum vídeo meu e me agradece, tá? Bom, nesse filme, o Arnold Schwarzenegger ele pilota um jato AV-8B Harrier. Você deve estar familiarizado com esse modelo lá do GTA San Andreas, você deve ter roubado esse jato lá. Até aí tudo bem, né? Não, o que tem, né? O que muita gente não sabe é que esse mesmo avião de True Lies ressurgiu nas telonas décadas depois, em 2012, na cena em que o Hulk e o Thor quebram pau dentro de um hangar no filme Vingadores. E o mais legal é que nesse filme de heróis, não é raro que as aeronaves sejam construídas em CGI, mas o avião que o Hulk destrói era de verdade. E não só isso, era o mesmo do filme do Arnold Schwarzenegger, só que com uma nova pintura, lógico. Mr. Fusion. O reator Mr. Fusion de Volta para o Futuro 2, com certeza assim, é uma das parafernálias que a gente sempre quis que existisse no mundo real, pô. Mas enquanto a tecnologia não chega, né, até lá, saiba que essa não foi a primeira vez que essa geringonça apareceu nas telonas. Antes de fazer o papel, né, de uma grande invenção do Dr. Brown, esse objeto ele foi um simples moedor de café que pode ser visto na cena de abertura de Alien, o Oitavo Passageiro. Dá pra ver claramente, nítido, ele ali a bordo da nave, do rebocador espacial Nostromo. Espada. Para os fãs dos filmes sanguinários do Tarantino, o nome do ferreiro Hattori Hanzo é um ícone. O detalhe aqui é o seguinte, é que a katana utilizada pela personagem da Uma Thurman em Kill Bill seguiu carreira no cinema. Uma Thurman pode ter dado uma pausa, né? Mas a katana não. Depois de 2001, a espada apareceu em outro filme muito conhecido, Sin City de 2005, né? Nas mãos da personagem Miho. Aliás, que filmaço Sin City. Sin City é aquele filme que ou odeiam ou adoram, né? Tipo 300. Carro. Um carango modelo Oldsmobile Delta 88 de 1973 tem um currículo no cinema de fazer inveja para muitos atores. Mas não é por acaso, galera. O diretor, o Sam Raimi, é o proprietário desse clássico aí e faz questão de colocar ele em todos os filmes que ele faz. Você achou que ele só gostava do Miranha, do Tobey Maguire? Não, ele tem esse carango aí também. O resultado é que, sabendo disso, os fãs ficam procurando onde que o carro vai aparecer. Tipo Stan Lee nos filmes da Marvel, sabe? Alguns filmes que ele apareceu são Uma Noite Alucinante, né? O Evil Dead, Arraste-me para o Inferno e até a primeira trilogia de Homem-Aranha. Nada menos como o carro do tio Ben. Você tinha percebido essa? Estátua. Uma coisa é mais do que estabelecida na cultura pop. A cena do Indiana Jones roubando uma estátua de ouro e depois correndo de uma pedra gigante que rola atrás dele, né? Aquela pedra bem redondinha, por sinal. Isso é do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981. Que filmaço, né? Bom, muita gente não percebeu, mas esse mesmo artefato apareceu num filme dentro de outro filme. Em Cine Majestic, com Jim Carrey, em 2001, essa mesma estátua estava presente numa cena onde o personagem assiste um filme no cinema. Submarino. E falando em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, você sabe o que ele tem em comum com o filme Barco, Inferno no Mar? Bom, a princípio nada, mas se você reparar nos detalhes, existe uma história aí muito curiosa. Bom, os dois filmes foram rodados no mesmo local e ao mesmo tempo em La Rochelle, na França, em 1980. Durante as filmagens do filme Indiana Jones, o diretor, que era o Steven Spielberg, ele se deu conta de que ele precisava fazer umas cenas externas no submarino. E por pura sorte, o diretor de outro filme estava usando um. Olha isso, olha que conveniente. Daí rolou aquela política de boa vizinhança, pô, empresta aí e tal, né? E o submarino foi emprestado e tá lá nos dois filmes. Metralhadora giratória. Você com certeza já viu filmes
reaproveitarem atores para papéis semelhantes, parecidos. Mas o que aconteceu com o Schwarzenegger foi, no mínimo, interessante. Bom, em 1987, ele estrelou o filme Casca Grossa Demais, O Predador, um filmaço obrigatório para quem gosta de tiro doidado, né? Nesse logo, o Arnold usa uma minigun, que nada mais é do que uma metralhadora giratória. Aí os dois juntos lá, o brucutuzão, casca grossa e a estrelaram cenas de tirar o fôlego, foi maneiro demais. E a dupla foi tão legal que a dose se repetiu em 1991 com outro filmaço, Casca Grossa, O Exterminador do Futuro 2. O mesmo ator, o Arnoldão, e a mesma arma de novo entraram em ação de novo. Jornal. Muita gente não sabe, mas para usar um jornal real em cenas de filmes ou programas de TV, é uma parada que sai caro e tem que rolar uma permissão muito burocrática. Por essas e outras que os jornais lidos pelos personagens geralmente são fictícios, que sai muito mais em conta. O curioso, galera, é que uma mesma página de jornal criada nos anos 60 já teve na tela muitas e muitas vezes, a mesma página. No filme O Amor de Família e Modern Family, o mesmo ator, o Ed O'Neill, usou esse jornal. E o jornal também tá em Onde os Fracos Não Têm Vez, Scrubs, Desperate Housewives, Dead 70 Show, Gasparzinho, Massacre da Serra Elétrica, Todo Mundo Odeia o Chris, Lucky Lowe e por aí vai, tem filme pra caramba. Porra, acha filme pra usar esse jornal, hein? E aí, jovens mancebas e mancebos, vocês curtiram essas curiosidades? Se lembra de mais coisas curiosas do mundo dos filmes? Conta aqui embaixo que a gente traz pra vocês uma lista, maneiro demais. Mas capricha nesse comentário no like, mas não sai sem se inscrever. É importante demais a sua inscrição pro canal. Vai por mim, quando vocês fazem isso, vocês estão alimentando muita gente pra trazer cada vez mais material pra vocês, sempre canônico, sempre bem atualizado. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!